Aço firmes. E a todos, antecipadamente, desejamos boa sorte. E agora, o nome da relação os nomes dos 22 convocados. Primeiro, atenção. Tafarel, Zete, Gilmar, Jorginho, Cafu, Branco, Leonardo, Ricardo Rocha, Moser, Ricardo Gomes, Márcio Santos, Mauro Silva, Dunga, Mazinho, Raí, Paulo Sérgio, Zinho, Bebeto, Ronaldo, Romário, Miller e Viola. Portanto, são os 22 jogadores chamados pelo técnico Carlos Alberto Parreira. Havia apenas uma dúvida com relação à quarta zaga. A opção foi Márcio Santos em lugar de Aldair, Zete, Tafarel, Gilmar, Jorginho, Cafu, Branco, Leonardo, Moser, Márcio Santos, Ricardo Gomes e Ricardo Rocha, Mauro Silva, Mazinho, Dunga, Paulo Sérgio, Raizinho, Miller, Bebeto, Romário, Ronaldo e Viola, os 22 jogadores chamados pelo técnico Parreira, não se confirmando, portanto, aquela informação que andou correndo por aqui antes do anúncio oficial do técnico Parreira, de que ele convocaria 23 jogadores e levaria o jogador César Sampaio. Isso não ficou confirmado, e sim foram relacionados 22 jogadores que nós já repetimos para você. O Nelson está com a lista aqui, o Nelson está me entregando aqui a lista e alguns detalhes acerca desses jogadores. Eu acho que não foi surpresa nenhuma, nós estamos com o nosso pessoal lá em São Paulo, deve estar o Luciano, o Juarez, o Mário Sérgio, o Ribelino, deve estar todo mundo reunido lá em São Paulo. Eu acho que não houve grande surpresa, né, Gerson? É mais ou menos o que se estava falando, o que se esperava, apenas a entrada do Márcio Santos no lugar do Aldair, que era uma coisa mais ou menos esperada, não é isso? Olha, ali, era mais ou menos esperada, mas o Aldair, quer dizer, no meu modo de ver, é muito mais jogador do que o Márcio Santos. O Aldair é mais técnico, inclusive com a bola nos pés, ela sai de lá de trás, é redonda, bonita. Então, no meu modo de ver, o Aldair deveria, né, estar no lugar do Márcio Santos. Agora, daí para frente é aquilo que nós sempre discutimos. A lateral esquerda, né, que aí é preferência dele, mas tecnicamente falando hoje, né, esses dois jogadores, Branco e Leonardo, são bons jogadores, mas estão atuando fora da lateral esquerda. E não tem um lateral esquerdo. Quer dizer, que saiba apoiar por ali, que saiba chegar. Esses dois, o Leonardo e o Branco, repito, são bons jogadores, mas descambam um pouco pelo meio. Eu acho que ali tem nós vamos ter um certo problema ali, porque nós vamos ter uma atenção redobrada naquele setor. E no meio do campo, é aquilo que nós discutimos ainda há pouco, na minha preferência, o César Sampaio jogaria aqui nesse meio do campo. E a seleção agora, depois dessa convocação oficial do técnico Carlos Alberto Parreira, se apresenta dia 17 no Galeão. Dia 17 e dia 18, os jogadores farão exames médicos e testes na Escola da Aeronáutica no Campo dos Afonsos. No dia 23, os jogadores serão dispensados para passarem o fim de semana com suas famílias. E eles embarcam para os Estados Unidos no dia 25 às 22h10. A chegada a São Francisco está prevista para as 10 horas. No dia 27, os brasileiros iniciam os treinamentos na Universidade Santa Clara. No dia 3, às 18 horas, começam a viagem rumo ao Canadá, onde no dia 5 a seleção brasileira faz o amistoso contra o Canadá. No dia 6, volta a Santa Clara, para no dia 8 viajar outra vez em voo fretado para
Diego, onde a seleção brasileira faz o seu penúltimo amistoso antes da Copa do Mundo contra a seleção de Honduras. Volta alongado e depois no dia 11, no dia 12, aliás, vai para Fresno de automóvel, carro, ônibus e para jogar a última partida amistosa contra El Salvador, marcada para as 17 horas, antes da estreia no dia 20 contra a Rússia, já dentro da Copa do Mundo. Essa programação da seleção brasileira, a programação oficial da seleção brasileira, a partir da convocação que foi agora pelo técnico Parreira. Eu agora, Gerson, depois da sua opinião, eu volto para São Paulo, porque nossos companheiros estão lá e podem analisar essa convocação do técnico Carlos Alberto Parreira. Eu volto para o Morumbi. Pois não, Eli, meus amigos, estamos aqui com prazer, tirando um pouco a alegria aí do programa da Silvia Popovic, que volta daqui a pouquinho. Mas eu gostaria, então, estou aqui ao lado do Roberto Rivelino, de perguntar ao Rivelino se com todos esses jogadores convocados, já os 22, realmente com se o Rivelino acha que algum, a pergunta que se impõe, que a torcida sempre faz, se tem algum jogador que ficou de fora, está aí, Rivelino. Realmente isso aí já foi discutido antes, Juarez. Realmente nós discutimos muito a esse respeito. Tivemos aqui no jogo, último jogo contra a Islândia, até essa lista praticamente nós demos essa lista, até eu falei, essa é a lista, não é a minha. Agora também não adianta a gente contestar muito, eu acredito. Agora a gente está de mãos dadas com esse grupo. O seguinte, é esse que ele quis, agora vamos dar crédito a quem? Ao Parreira. Vamos esperar que Deus ilumine o Parreira, que ele consiga, pelo menos, colocar em campos melhores, que estiverem fisicamente bem e tecnicamente. Então, somente agora, não é a minha lista, agora não adianta a gente contestar. Faltou um monte de jogadores, para mim já não iam muitos jogadores aí, mas agora não é momento. Para mim é o momento agora de união, unimos as nossas forças junto com o Parreira, que ele se ilumina ou fica bem iluminado, que o Gerson está ouvindo lá, que a gente tem sonhos muito nesse time, mas agora é a hora aquele negócio. Se Deus quiser, vamos lá, e nós com esse time mesmo, nós temos condições de ser campeão do mundo. Porque a história das seleções brasileiras sempre tem mostrado que o técnico é muito criticado quando ele dá a relação dos 22. Mas, de um certo tempo para cá, é o que o Rivelino colocou. Que os 22 jogadores são os definitivos. Quer dizer, ficar chorando leite derramado vai adiantar muito, não é? Vai criar até um ambiente de instabilidade entre os jogadores e tal. Tanto é, só uma parte, nós reclamamos antes. Antes nós discutimos que era momento de discutir. Nós discutimos eu, Gerson, você mesmo. Nós discutimos vários jogadores que podiam estar na seleção, que o Parreira podia estar ouvindo a gente, podia pensar um pouco mais. Desde que ele achou que esse é o grupo melhor, agora estou de mãos com esses jogadores para que tudo possa correr bem. Agora não adianta eu reclamar, faltou ali, faltou um meia, faltou um ponta, faltou um lateral. Isso aí não existe mais. Só se por acaso, não sei qual o critério do Parreira, se por acaso machucar, claro, pode trocar. A opção, havia uma opção dos 3 goleiros, em vez de levar 3, levaria só 2 para ter uma possibilidade do César Sampaio estar dentro. Mas me parece que essa hipótese também foi eliminada. Foi eliminada, porque ele vai levar 3 goleiros, Tafarel, Zete e Gilmar, então César Sampaio realmente foi. E essa foi basicamente a lista que nós temos do Brasil e Paris Saint-Germain. Aliás, o Marcos Santos obteve através dos jogos que fez pela eliminatória e principalmente pelo jogo que foi uma ironia. Ele jogando contra o Brasil, a sua vaga para a Copa do Mundo. E apenas lembrando que nos últimos jogos, o Parreira fez uma reformulação do ponto de vista. Ao invés de levar apenas 4 atacantes, Bebeto e Romário, ele acrescentou Bebeto, Romário, evidentemente, Miller, Ronaldo, essa jovem promessa do Cruzeiro de Belo Horizonte. Eu só lembraria aos amigos da Bandeirantes que nós voltaremos na nossa faixa especial para que a gente possa Coimbra, Vale, discutimos os problemas aqui da seleção brasileira. Tá ok. Então nós estamos com a participação. Muito obrigado a Silvia Popovic, ao seu imenso público selecionado, de critério, de bom senso, que permitiu falar aqui da seleção brasileira. Nós vamos então ao rápido intervalo comercial e depois nós voltaremos já então, vocês na sempre agradável dessa apresentadora maravilhosa e mulher extremamente inteligente e sensível, que é a Silvia Popovic. O canal da Copa.